caneta falhou. Fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar. Evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online! Estamos online, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de redação. Desta vez, oficialmente, damos início ao ano letivo. Quero que vocês estejam aí bem dispostos com esse início. Eu sei que a gente se viu semana passada, mas semana passada foi apenas ali um pré-treino, né? Assim, que você tava ali só naquele movimento inicial, a gente estava dando aquela aquecida, certo? Agora estamos de fato dispostos, atentos e decididos a fazer de 2024 o grande ano de nossas vidas. Então, muito boa noite, Brasil, né? Tô falando igual a Beatriz do Big Brother. Boa noite, Brasil do Brasil. Boa noite, Brasil. Espero que vocês estejam aí acompanhando essa nossa aula na plataforma, no YouTube. Dispostos, né? A gente está dando um start nesse ano letivo. Preparamos muita coisa boa em redação, em linguagem, em filosofia, em sociologia. Nos sigam nas redes sociais, vocês que ainda não nos seguem por lá. Esqueci de passar minha rede social na semana passada, mas ao final deste nosso encontro eu deixo a minha rede social também para a gente poder se aproximar e estreitar ainda mais os nossos laços, tá? Então, muito boa tarde, quem que tá aqui? Gel, Osmar Filho, tem uma Maria, gente, é porque tá com a iluminação aí, não tô conseguindo ver direito, tá? Isabela, Bárbara, Thaís, enfim, sintam-se beijados e abraçados e hoje nós damos o pontapé inicial em nossa preparação para a redação do Enem, que está para lá, para novembro, mas tem muita coisa pra gente conversar, tá? Você que tá chegando hoje, tá desesperado, tá assim, cara, eu não faço redação há muito tempo, tô engessado, né, tô empacado, como é que vai ser esse curso do David? O meu curso hoje é para quem não sabe nada, estamos começando do começo, de fato, certo? Quem já tem uma boa experiência em redação, ótimo, vai vir para a sala de aula virtual trazendo essa bagagem. Agora, quem não souber nada, porque se sente realmente com muita dificuldade, não gosta de escrever, não se desespere, porque a temática de hoje é para aquela galera que está se preparando do zero. Então, fica tranquilo que o ProEnem segura na sua mão e vai caminhar contigo até o final do ano letivo. Assunto, tema e tese. 3 conceitos importantes que vão ajudar a gente a organizar a cabeça para aí sim a gente poder começar a escrever a redação, tá? Vou começar então pelo assunto e por que é importante entender o que é o assunto. O assunto ele é qualquer aspecto relacionado à realidade do qual se possa falar. Então, quando a gente recorta certas palavras-chave da realidade, nós temos alguns assuntos sociais e o Enem se debruça sempre, desde 1998, sobre assuntos sociais. A gente está falando de saúde, de educação, de tecnologia, de transporte, artes. A gente tem aí algumas palavras-chave que podem nos ajudar a conduzir o nosso pensamento. Eu falei isso e falei na semana passada e repito hoje. Teremos algumas aulas de eixos temáticos sobre saúde, sobre educação, sobre arte, transporte, humanidade, violência, desemprego. Reparem que são palavras bastante abrangentes, não são temas, certo? O tema ele vem a partir daquela frase temática, não é isso que o Enem apresenta. Inclusive, a frase temática apresentada pelo Enem do ano passado foi uma frase temática que causou bastante
desequilíbrio no aluno, né? O aluno que já estava muito nervoso, muito ansioso com a ideia de fazer uma prova de redação, quando olhou a frase tema, ficou meio balançado, porque o aluno tende a fazer a seguinte associação: frases curtas, temas mais fáceis, frases longas, temas mais difíceis. Não é exatamente verdade essa associação, tá? Na verdade, muitas vezes isso não se aplica. A gente tem frases curtas que podem ser bem difíceis e frases mais longas que podem ser mais simples numa leitura, certo? Mas aqui eu não estou falando de temas. Aqui o que a gente tem são assuntos, recortes amplos desta realidade. O tema, ele é um recorte desse recorte. Então, dentro do plano saúde, eu tenho uma infinidade de possibilidades temáticas, não é? Eu vou afunilando. Por exemplo, peguei aqui o assunto saúde. Vou começar a delimitar um tema dentro de saúde. Trata-se, portanto, de uma delimitação, isto é, uma especificação elaborada a partir do assunto. Tipo de saúde, saúde masculina. Bom, já delimitamos, não estamos falando mais das mulheres. Depois, o tempo, saúde masculina na atualidade. Portanto, não estamos falando da saúde masculina do passado. Recortamos quanto ao tipo, recortamos quanto ao tempo. Podemos também fazer um recorte em relação ao espaço. O que nos interessa é a saúde masculina atualmente no Brasil. Então, qualquer outro lugar se torna menos relevante se comparado ao Brasil. Por último, o aspecto, os empecilhos para a promoção da saúde masculina no Brasil. Percebeu como a gente foi afunilando? Primeiro quanto ao tipo, depois quanto ao tempo, terceiro quanto ao espaço e por último quanto ao aspecto. Agora sim nós temos uma frase temática, porque ela é uma delimitação de um assunto maior, que é o assunto saúde. Capite ou não capite? Fez sentido o que eu falei para vocês? Pegamos um elemento grandão e fomos afunilando até chegarmos de vez nesse recorte delimitado. Dentro do assunto saúde, existe uma infinidade de temas. Nós podemos falar sobre a saúde das crianças, podemos falar de saúde das mulheres, podemos falar da saúde de mulheres negras, podemos falar da saúde do idoso, podemos falar sobre a saúde, sei lá, aleitamento materno, porque trata da saúde de crianças, podemos falar da saúde dentro do ambiente escolar, podemos falar, tá vendo? Quer dizer, possibilidades de saúde nós temos muitas. Por isso que esse lance de tentar ficar adivinhando o tema, às vezes é um exercício muito infértil, porque dentro de um recorte como saúde, uma afinidade, cara, você vai ficar tentando fazer redação Fordismo, assim, né? Vou fazer redação em série, até adivinhar o tema. Não, é muito mais inteligente e estratégico que você se concentre no eixo temático do que no assunto, melhor dizendo, do que propriamente no tema, porque ficar tentando adivinhar o tema como uma jamanta desgovernada, fazendo redação em série para que o seu cérebro aprenda por osmose, é um exercício desgastante, cansativo e que, no geral, não nos leva a acertar o bendito do tema. Então é muito mais interessante se concentrar no saúde, porque aí você consegue atingir vários temas diferentes, tá? Agora vamos para um outro, tecnologia. Qual o tipo? Tecnologia hospitalar. Qual é o tempo? Também na atualidade. O espaço, tecnologia hospitalar na atualidade em áreas carentes do Brasil, porque a gente sabe que, no geral, em áreas carentes, a presença do aparato tecnológico é mais escasso, se comparado em áreas mais ricas. E, por último, o aspecto, os problemas relacionados à falta de tecnologia hospitalar na atualidade em áreas carentes do Brasil. Então, a gente foi novamente afunilando essa temática, o tipo, o tempo, o espaço e o aspecto. Tema interessante esse, né? Falar um pouco sobre tecnologia hospitalar, estamos dentro de saúde, em áreas que não são valorizadas. Daria um bom debate aqui. Muito boa tarde a todos que estão chegando. É a Jade,
Jade e outra galera aqui que falou comigo, eu vi passando um boa tarde, não consegui ver exatamente quem falou. Muito boa tarde, vamos chegando, puxa uma cadeira e acompanhe o raciocínio. Pessoal, até aqui nos ajudou o Senhor? Entendeu a diferença entre tema e assunto? Assunto sempre mais largo e tema sempre mais específico. Fui colocando aqui algumas sugestões, tá? Ó, botei 2 temas para saúde, 2 temas para educação, 2 temas para tecnologia, 2 temas para transporte. E é isso, para você perceber a diversidade de possibilidades. Em saúde, a gente coloquei um tema aqui sobre saúde masculina e depois coloquei um tema sobre saúde pública diante de um cenário de pandemia. Em educação, falei aqui sobre evasão escolar, o fenômeno em que o aluno sai da escola ou deixa de ir para a escola, e depois dificuldades enfrentadas pela educação no campo. Em tecnologia, a falta de tecnologia hospitalar em áreas pobres e a ação dos pais no controle das tecnologias dos seus filhos. E por último, transporte. Falar um pouco sobre mobilidade urbana sustentável no primeiro e depois realidade, a relação entre transporte e qualidade de vida. Isso aqui é uma sugestão, viu? A lista de temas possíveis é eterna, é fatorial, ela vai para sempre, é ad eterno. Eu coloquei a título de exemplo para você perceber esta relação. Aí eu fiz assim para quem ainda não captou o espírito da coisa. Nessa bola grande eu tenho um assunto e essas micro bolinhas são os temas que nascem a partir deste assunto. É uma estratégia válida buscar acertar o tema? Não, não é uma estratégia válida. É claro que ao longo do ano a gente vai trocar essa ideia, tudo bem. Lá no ProEnem, no site do ProEnem a gente coloca a sugestão, no Instagram do ProEnem a gente coloca a sugestão, a gente lança vídeo mostrando quais são os possíveis temas, mas não é porque a gente está desesperado para acertar, é porque a gente sugere, né? A gente pensa, olha, esses são temas quentes, a gente fica naquele bate-boca, né? Saudável, vocês sugerem alguns temas, eu sugiro também alguns temas. Agora, daí a imaginar que eu sou, sei lá, né, uma mãe de Ná, que vai prever o futuro, você imagina só, se eu pudesse adivinhar o tema do Enem, estaria agora em Ibiza, né, tomando ali um drink à beira de uma piscina e não aqui trabalhando com redação, eu estaria lá numa boa. Então, vamos nos concentrar em aprender a escrever, certo? Porque quem consegue escrever bem sobre todos os assuntos vai dominar todos os temas também. É por isso que as aulas vão focar no caso dos eixos. Vamos falar de saúde, educação, emprego, violência, meio ambiente, sexualidade, tecnologia. E é isso aí, a gente vai indo, né? Fazendo um bocado de coisa. Agora tentar... eu vejo muitos cursos fazendo assim. O aluno tem que fazer 5 redações por semana. Aí no final do ano o professor diz, nós acertamos o tema. Nossa, mas também, né? Fazendo 10, 15 redações por semana. Se no final do ano vocês não acertam o tema, o negócio fica difícil. Porque fez o aluno escrever tantas redações, tantos temas diferentes, que aí acabou acertando, porque em termos de probabilidade se tornou muito maior. Né? A ideia não é essa, gente. Nós não somos repetidores de conhecimento. Nós somos construtores do conhecimento. Nós vamos em busca justamente dessa possibilidade, tá? Querem fazer alguma pergunta? Ou estão tranquilos e favoráveis? Tudo bem? Cadê? Deixa eu ver. Professor, o que você achou do tema da redação do Enem do ano passado? Confesso que eu fiquei um pouco surpreso com a temática, não porque eu não considero uma temática importante, tá? Pelo contrário, acho a temática bem interessante, acho que o tema faz absoluto sentido, tem tudo a ver com um problema social brasileiro, mas considerei surpreso, né? Fiquei surpreendido com o tema, porque o Enem já tematizou problemas relativos à mulher no Enem, talvez no Enem mais popular da série histórica. Então eu não acreditava que o Enem pudesse novamente bater numa temática que especificasse em relação à mulher. Mas é isso, né? Voltas e voltinhas desta terra plana. O Enem vem sempre nos surpreendendo, mostrando que esse lance de ficar tentando prever o tema é um exercício muito arriscado, porque a gente descobre que o Enem vai por caminhos
que não estava esperando, né? O aluno que foi com aquela também, mulher já caiu, não vou discutir nenhum tema sobre mulher, porque já caiu violência contra a mulher, piriri, pororô, também se surpreendeu. Então, é por isso que eu acho importante falar sobre tudo. Desde pedofilia até a escassez hídrica, passando por mobilidade urbana, violência policial, crime organizado, evasão escolar, bullying, e assim a gente vai. Vamos falar sobre tudo, porque assim a gente fica cada vez mais alimentado de reflexões possíveis. É uma boa estratégia utilizar modelos prontos de redação? Pessoal, a gente já falou sobre isso semana passada. Vamos falar de novo nesta semana e provavelmente isso vai ser dito ao longo de 2024. Não trabalho com modelos prontos, não ensino modelos prontos. Eles existem, eles estão disponíveis na internet para quem quiser usá-los. O aluno precisa entender os riscos de utilizar esse tipo de modelo. Porque, no geral, quando o aluno utiliza esse tipo de modelo, ele sai repetindo esse modelo sem refletir sobre o que está escrevendo, ignorando todas as variáveis envolvidas nesse uso, e aí o resultado pode ser desastroso e pode não ser desastroso. O fato é que eu, David, não sugiro modelos, porque aqui no ProEnem nós temos um compromisso ético com a educação e com o fazer educacional, e eu acho que isso foge a um alinhamento aqui do curso, tá? Mas eles estão aí, disponíveis na internet. Quer usar? Pode utilizar, mas por sua conta e risco. Você não pode dizer que foi o ProEnem que te recomendou, porque aqui a gente até tem umas estruturas ali mais fixas, mas o tal caveirão da redação, Deus me dibre. David, o que você pensa sobre o aumento de AI e as consequências? Acho que as inteligências artificiais são uma realidade da qual a gente não pode escapar, entende? Então, o professor que finge que elas não estão existindo, que proíbem completamente ou que ignoram um mundo em que elas estão presentes, é um professor que está andando para trás, que ignora que o mundo está se transformando. Isso não significa que a gente não deve pensar sobre os riscos da inteligência artificial. Claro que sim, mas eu não sou do time que vai dizer que elas não servem para nada, que elas são um retrocesso ou que elas só são perigosas. Elas são perigosas também, né? Acho que as inteligências artificiais podem ser perigosas. Um bom exemplo disso foi o comercial feito pela Chevrolet ou Volkswagen, gente? Você lembra, diretor? Foi Volkswagen, né, que utilizou a Elis Regina lá, né, que reconstruiu o rosto da Elis Regina, que é uma cantora já falecida. Esse foi um comercial ali bem problemático, que suscitou muita polêmica com relação à ética profissional e tantas outras coisas. Então acho que há perigos, sim, mas acho que também há muita coisa boa que a gente pode extrair daí, inclusive para a sala de aula. Eu digo isso porque eu vejo muitos professores aí amedrontados com o chat GPT, não é? Porque supostamente o chat GPT vai substituir o papel do professor. Gente, é a mesma coisa que falavam na época do computador. Quando o computador surgiu na virada do século e que passou a ocupar a casa, né, se popularizou ali no começo de 2000, 2002, 2003, 2004, era um clima de, meu Deus do céu, não vai haver mais professor no mercado, porque agora o aluno vai poder estudar sozinho para sempre. Estamos em 2023 e o aluno às vezes não sabe nem colocar o negrito no Word, para você ter noção da falta de intimidade dele com o computador. Então eu acho que as coisas são bem mais complexas do que esse olhar catastrófico e apocalíptico que a docência nos faz acreditar. Respondi a sua pergunta? Ou não? Respondi? Podemos dar seguimento? Ficou faltando o crème de la crème, a cereja do bolo, aquela parte fundamental. Falamos um pouco sobre assunto, falamos um pouco sobre tema e ficou faltando falarmos sobre a tese, a rainha da redação, a protagonista de nossas vidas, aquele cristalzinho que a gente retira do meio de um pântano enlamaçado para colocarmos na nossa redação. A tese nada mais é do que o posicionamento central a ser defendido pelo aluno em relação a um tema.
todo tema exige um comportamento ideológico. Todo tema precisa ser recebido pelo aluno, refletido e, a partir desta reflexão, o aluno precisa elaborar um posicionamento central. A esse posicionamento central, damos o nome de tese. É o que eu preciso pensar, ou melhor, o que eu penso a respeito do tema que nos foi apresentado. Eu poderia te dar aqui uma lista de teses já prontas, mas isso seria fácil demais. Eu não quero te dar uma tese pronta. Eu quero que a gente faça a gestação dessa tese. Essa gestação não levará 9 meses, porque eu tenho apenas, quantos minutos? Pouco mais de 15 minutos aqui. Então, essa gestação tem que ser um pouco mais rápida, mas a gente vai gestar essa tese para que ao final da aula a gente possa parir esta tese e aí sim você acompanha todo esse desenvolvimento que vai desde o embrião até o neném nascendo lá todo melecado de placenta. Vamos começar? Ó, vou colocar um tema aqui. A gente vai começar o processo de gestação dessa tese até você perceber de onde ela nasceu. Porque senão fica parecendo um exercício automático. Pessoal, cria aí uma tese. Eita, olha eu destruindo toda a infraestrutura tecnológica do ProEnem. E ele é novinho, disse o meu diretor. Você vai me dar agora 10 segundos para eu poder pegar o desastre que eu acabei de fazer. Vou colocar a pilha aqui e estará funcionando. Se eu não tiver aqui semana que vem, será que a demissão veio? Porque eu estou destruindo tudo aqui nesse negócio? Pera aí. Porque a gravidade aqui na Curicica é diferenciada. Não sei se você percebe, mas os objetos vão em direção ao chão com maior intensidade. Viu? Tá tudo funcionando. Tudo bem, então? Problemas educacionais no Brasil na atualidade. Lembrando, não vou escrever a tese inteira aqui não, tá? A gente vai colocar esse processo de gestação da tese. Vou colocar aqui uma lista de alguns problemas educacionais no Brasil. Aliás, a lista ela é muito extensa, infelizmente, né? A gente gostaria que fosse uma lista curta, mas não é uma lista bem longa. Alguns problemas. Isso para a gente fazer nascer a tese, tá? Para a gente fazer nascer a tese. Falta de investimento em infraestrutura, muita escola sem janela, sem porta, sem portão, sem teto, ou ainda mal cuidada, com rachadura, com a estrutura defasada, com as coisas, com as cadeiras ruins, com as mesas ruins. Tudo isso faz muita diferença para o aprendizado. Como é que você vai aprender, se concentrar numa aula, se quando chove você acaba se molhando, se você fica ali se sentindo mal, muito calor. Imagina nesse calor do Rio de Janeiro, com temperaturas batendo 60 graus. Eu não chamo nem mais de 60 graus Celsius, são 60 graus magmáticos que tem feito aí em tempos de muito calor. Como aprender com esse calor dentro de sala de aula, né? Formação docente problemática. Temos muitos professores que, infelizmente, acabaram não tendo uma preparação de qualidade e isso se reflete também dentro de sala de aula. Evasão escolar, do popular meter o pé da escola, é aqui, né, a gente chama assim no Rio de Janeiro, por várias razões. A criança ou adolescente pode sair da escola, gravidez na adolescência é um motivo, ter que trabalhar para ajudar os pais é um motivo, desinteresse pelo ambiente escolar é um motivo, falta de assistência escolar é um motivo, bullying na escola é também um motivo. Então a gente tem aí algumas razões para o aluno evadir da escola. O currículo escolar ultrapassado, então muito do que se vê dentro do ambiente escolar não atrai o nosso aluno. O aluno sente que tem perdido tempo. Por que cargas d'água eu vou aprender a falar sobre oração subordinada, substantiva, subjetiva, se eu nunca uso esse negócio para nada? Então é uma sensação de desimportância, de que o currículo escolar já não acompanha uma vida prática, né, e que precisa de conteúdos que sejam de fato úteis. Os métodos avaliativos pouco flexíveis é prova ou é teste. Muitas escolas adotam métodos de avaliação muito cruéis às vezes, né? Não consideram as individualidades e as idiosincrasias dos nossos alunos. Cada aluno é um aluno. Não dá nenhum ponto, né, por comportamento, pela condução do estudo. É prova e teste. Se você ficar 0,1 abaixo da média, você não passa.
Isso é bastante desagradável. Falta de tecnologia, né? E aqui tem o professor joga no chão, quebra brincadeiras à parte. Mas é preciso, né, gente? Tem que ter um passador de slide, tem que ter um ar-condicionado. Imagina como é que eu estaria dando essa aula para vocês se não houvesse uma câmera aqui de qualidade que transmitisse a nossa imagem para todo o Brasil. Então, tecnologia é fundamental. Eu estou dentro de um estúdio com várias tecnologias. Eu tenho um diretor que está ali na TV e no computador, eu tenho uma câmera, eu tenho uma iluminação, eu tenho um ar-condicionado, a gente tem todo esse sistema de internet que faz a mágica acontecer. Então é preciso haver todo esse suporte para que a aula de fato possa acontecer. E isso não é só para curso online, não. Curso presencial também precisa, para escola presencial é também preciso que haja isso. A ausência dos pais no processo de educação dos filhos. Tá vendo quantos problemas eu já listei? Isso aqui é a gestação, tá? Isso aqui é a gestação. A gente está fazendo aqui o processo de gestar esta tese. Ela está aos poucos se tornando menos um embrião e mais uma criança. Falhas da direção escolar, violência contra o professor. Muitos alunos, né, atuam de modo violento contra o professor, principalmente depois da pandemia. Então a gente vem acompanhando aí, infelizmente, muitos professores que são atacados pelos alunos, violência física, violência moral, violência psicológica, verbal e tantas outras formas de se violentar uma pessoa, tá? Veja, isso aqui não é tese. Isso aqui não é a tese. Isso aqui é a gestação da tese. Agora que nós já colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 problemas diferentes, nós vamos começar a costurar esta tese. Agora sim. Coloquei assim, ó. Bom, o assunto, educação. O tema, problemas educacionais no Brasil. Peguei 2 problemas diferentes. 2. Nós tínhamos 8. Eu peguei 2 problemas diferentes. Primeiro, falta de investimento em estrutura física. Depois, a ausência dos pais na educação dos seus filhos. Então, um pai desinteressado, omisso, negligente, distante em relação à educação dos filhos, isso é um problema, porque a escola, ela depende da participação familiar para complementar a educação transmitida. A educação não se concentra apenas dentro do muro das escolas. A educação extrapola isso e se realiza também, mas não somente, em casa, fazendo os exercícios de casa, colaborando para a construção moral e ética dos nossos alunos. Os professores sozinhos não dão conta de educar crianças e adolescentes. A gente precisa que os pais também atuem, dando limites, orientando, ajudando, colaborando. Então, não ter os pais ao lado da escola costuma ser um problema que muitas escolas vivenciam. Aquela aguinha só para molhar as palavras. Agora eu vou criar a maravilhosa tese em 3, em 2, em 1. Atualmente, a educação brasileira sofre principalmente em função da falta de investimento na infraestrutura das escolas e da ausência dos pais no processo de educação dos filhos. Aqui nós temos uma tese de fato, tá? Só façam a correção aí, infraestrutura das escolas, ficou faltando o S, ou de escolas, tá? Façam essa retificação mental. Você entendeu o caminho pelo qual eu percorri? Primeiro eu listei os problemas, depois eu selecionei 2 problemas, por fim eu criei uma frase que aponta para o problema número 1 e para o problema número 2. É claro que você não pode colocar esse número 1 e número 2 na redação, né? Isso aqui é só para mostrar para você onde é que estão as ideias. Entendeu? Então, listamos, selecionamos e produzimos uma frase. Frase pessoal, pessoal, frase. Me deem um ok se esse caminho que eu segui fez sentido para você. Acompanhou? Assunto, recortezão, aí vem o tema, um recorte mais específico, aí vem a tese, 2 problemas selecionados a partir do slide anterior. Fechou.
É uma tese boa, é uma tese possível, é uma tese defensável, que já aponta pra gente em que no desenvolvimento número 1, o aluno vai falar sobre a questão infraestrutural e no desenvolvimento número 2, falará sobre a ausência familiar na vida escolar do seu filho. Certo? Cerrou aí. Agora vamos imaginar que eu selecionasse outros dois problemas. Que eu selecionasse evasão escolar e a formação docente problemática. Aí surgiria uma outra tese que apontaria para outros problemas. Nem melhor, nem pior, apenas diferente, como diria o MC Marcinho, que Deus o tenha. A evasão escolar e a formação docente problemática são, atualmente, dois graves empecilhos para a educação no Brasil. A primeira tese é tão possível quanto a segunda tese. Agora, claro, isso aqui tem que ser para um texto e isso aqui tem que ser para um outro texto. Essas duas coisas não podem coexistir na mesma redação, até porque cada redação tem apenas uma tese. Escolheu uma, libera o restante. Tá? Parar um pouco com essa coisa que a gente tem, megalomaníaca, de dar conta de tudo. Se você selecionou evasão e formação docente, é isso, cara. Não cabe mais trazer outros elementos. São essas duas ideias sobre as quais você vai falar, aponta nelas e ó, vai. Não fica batendo no martelo querendo trazer outras coisas, não. A lista tinha 8, você selecionou 2. E é assim, Charlie Brown nos dizia, em cada escolha, uma renúncia, isso é a vida e segue o baile, tá? Hoje eu tô musical, tá percebendo? Que eu tô fazendo aí intertextualidades com a música popular brasileira. Perguntas do Cláudio Henrique. Boa tarde, David. Os temas das redações do Enem sempre são problemas sociais? Ou podem trazer fatores positivos sobre determinados assuntos? Olha, alguns temas podem ter sim a sua feição positiva, tá? Isso pode acontecer, a gente vai ver alguns ao longo do ano. Ainda que esse tema tenha uma feição positiva e que você até possa comentar sobre essa feição positiva ao longo do texto, você terá que problematizar, tá? É Cauê que perguntou? Não, passou o nome. Cláudio, né? Cláudio, sim, alguns têm feição positiva, você pode até escrever sobre essa feição positiva, mas vai ter que problematizar em algum momento, de toda forma, não tem jeito. Até porque, se existem propostas de intervenção, é preciso que haja um problema, porque você não intervém no que tá bom, certo? Então, a sua pergunta tá certa, mas é preciso problematizar, tá? Eloá, professor, você não acha ruim colocar atualmente na dissertação? De modo algum, não vejo qualquer problema em colocar atualmente. Sei que muitos professores orientam um aluno para não colocar atualmente, mas isso é uma grande conversa, porque não há qualquer razão para que se retire, não, a menos que, claro, assim, apareceu muitas vezes, aí sim, mas aí é por outra razão, mas se você usa com parcimônia, com equilíbrio, tudo em paz. Cauê, professor, por estar considerando a atualidade, eu posso pontuar que escolas que possuem o sistema EAD muitas vezes não possuem um auxílio do professor para aprender como utilizá-lo, tornando o ensino de baixa qualidade? Sim, né, se não há uma orientação para os alunos ou para o próprio professor, porque às vezes o professor é professor de EAD, mas ele próprio não é habilidoso com um computador. E aí, cara, que a gente tem um problema, não é? Isso acontece em sala de aula também. O professor vai dar uma aula e ele não sabe colocar no data show, ele não sabe passar um vídeo, e aí ele chama o aluno que muitas vezes o ajuda. Esse é um bom exemplo de que o professor também precisa se atualizar. Não que o professor seja culpado, tá? Longe de mim querer colocar os meus companheiros de profissão nessa posição. Até porque muitos nem tempo para isso têm, fazem jornadas duplas e triplas de trabalho. Mas o fato é que muitas vezes tem dificuldade, sim. Professor, você... Cadê? Acabou? Tem mais perguntas para nós? Professor David, o senhor, gente, por que você está me chamando assim? Pode me chamar de você. Pode dizer alguns repertórios? Não agora. Não posso dizer repertório solto, sabe? Descolado.
isolado, assim, em condições ideais de temperatura e pressão. Vamos falar sobre repertório quando a gente estiver falando de temas. Aí a gente associa a repertórios. Agora falar sobre repertórios assim, isolado, aí não faz muito sentido. Só faz sentido que a gente associe, senão repertório sozinho não é nada, tá bom? Bom, vamos fazer sobre outro tema aqui, assunto saúde mental, tema o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Aí eu coloquei alguns problemas também, foi um Enem bem importante, bem popular, que falou sobre a ideia estereotipada que nós temos sobre quem tem doenças mentais. Então, ó, coloquei uma lista grande para adiantar a nossa vida. Existe um resquício cultural de inferioridade, então a gente criou ao longo do tempo a noção de que pessoas que têm doenças mentais são inferiores. Conversa fiada. Filmes, séries e livros reafirmam esses estigmas, infelizmente. Imagina só uma novela da Globo do horário nobre que reafirma a ideia de que, né, pessoas com questões mentais são loucas, são malucas e esses estigmas tão nocivos. Muita gente diminui a importância do assunto, dizendo que isso é frescura, que isso é bobagem, que isso é besteira. A desinformação sobre a complexidade das doenças mentais. Muita gente acha que doença mental é depressão. Aí você acaba resumindo um problema a uma doença, mas que é importante, mas que não é a única. Nós temos uma diversidade, uma heterogeneidade de problemas possíveis. E por último, a falta de políticas públicas de tratamento e socialização desses pacientes. Estamos falando a nível de saúde pública. Pessoas com doenças mentais precisam de um atendimento, de um acolhimento hospitalar que seja necessário para o atendimento de suas demandas, tá? Vou fazer o mesmo movimento de antes, gente, ó. Peguei 2 problemas, criei uma frase, peguei outros 2 problemas e criei outra frase. Na primeira frase, os que são afetados por doenças mentais são estigmatizados em função da ação de objetos culturais prejudiciais e da desinformação em relação à complexidade das doenças mentais. Problema número 1 para o D1, problema número 2 para o D2, e assim você consegue organizar um raciocínio muito bem delimitado e apontar para um projeto de texto. Tese 2, o resquício cultural de inferioridade, argumento número 1, e a diminuição da importância do assunto, argumento número 2, são razões graves para a existência de estigmas quando o assunto é doença mental. A tese 1, ela é tão boa quanto a tese 2, tá? E funciona aqui tranquilamente. Para fechar, vamos colocar algumas características da tese. Ela vem no final da introdução, sempre. Se possível, esse período que pode ser dividido em 2 ou 3 partes, preferencialmente em 2, D1 e D2, tá? Em relação ao tamanho, 2 linhas e meia, 3 linhas no máximo. Mais do que isso, acende o seu alerta porque o negócio já ficou mais extenso do que deveria. Outras características, tente ser bem claro e não errar na construção, pontuação, vírgula, acento indicativo de crase. Então ela precisa estar realmente bem lapidada, porque é um lugar para onde o corretor olha com muita força. Tem que ter uma relação íntima com a argumentação. Se você apontou na tese que vai falar sobre abobrinha e camarão, bom, então o D1 tem que ser abobrinha e o D2 tem que ser camarão. Você não pode apontar para X e Y na tese e ao longo do texto desenvolver W e Z. Tem que ter uma relação íntima com a argumentação. E, se possível, retomar a tese no final da sua redação. Então, lá quando você estiver começando a tua conclusão, você retoma a tese. Você traz de novo a tese no final do seu texto, logo no comecinho da sua conclusão, tá? Então, essas são algumas preocupações que você pode ter para apresentar uma tese com o máximo de sucesso possível. Tudo bem? Ó, estão perguntando aqui, eu acho que é a Adriela, se nós vamos aprender as competências. Claro, ainda teremos as aulas da competência. E o Gabriel está perguntando se eu aconselho fazer quantas redações por semana. Por enquanto, uma redação é mais do que suficiente. Quando a gente intensificar o ritmo,
Eu vou falar para vocês. Mas uma é isso, assim, uma, tá? E mais pra frente o negócio muda. Agora, se você tem tempo para fazer duas. Se você tem tempo para fazer três. Mas você não está estudando só para redação. Tem química, física, história, matemática, filosofia, sociologia, inglês e por aí vai. Então, é preciso também ter uma certa organização de estudo aí para você não se perder. Vamos ver na prática essa tese acontecer? Vamos lá, ó. O tema aqui é justamente sobre o estigma associado às doenças mentais, como entra a tese na introdução. No século XX, a médica psiquiatra Nise da Silveira. Conhecem Nise da Silveira? Se não conhecem, procurem conhecer. Ó, repertório, para quem pediu. Procura conhecer. Pega a sua agendinha de repertórios, abre no caderno, bota lá. Repertórios David 2024. Primeiro tópico do ano. Nise da Silveira, médica psiquiatra que deu início ao que a gente conhece hoje no Brasil como luta antimanicomial. Ela trouxe uma nova perspectiva de se compreender os tratamentos relativos às doenças mentais. Tem um filme brasileiro chamado Nise. A Nise é feita, se não me engano, pela Glória Pires, tá? Então, fica a dica aí, um filme muito interessante. A médica psiquiatra Nise da Silveira alterou o paradigma dos tratamentos de pacientes com transtornos mentais no Brasil, como resultado da substituição de métodos desumanos e violentos, como eletrochoques e camisas de força por arte e inclusão. Por muito tempo, pacientes com questões mentais eram internados, eletrocutados, lobotomizados. Estão cientes do que é a lobotomia? Se não, procure saber. Lobotomia. Camisa de força, terapias medicamentosas. Nise da Silveira mudou essas práticas e passou a adotar o tratamento por meio da arte e da inclusão social. Para quem comentou sobre 8 linhas, lembre-se, Dino, são 8 linhas digitadas. Você não pode comparar uma letra digitada com uma letra escrita, tá? E mais, 8 linhas escritas não são problemáticas. É perfeitamente possível uma introdução com 8 linhas. Então, digitada ou não digitada, o tamanho da introdução está bom. Contudo, infelizmente, apesar dos esforços de Nise, a marginalização de indivíduos com doenças mentais ainda é uma triste realidade no país. Então, apesar dos esforços hercúleos de Nise da Silveira, fez muito pelo Brasil, como mulher médica, o que é ainda mais difícil. A gente sabe como o ambiente da medicina, como todos os outros ambientes, são muito machistas. Nise foi aí uma liderança que merece muita nossa atenção e nosso respeito. Mas a verdade é que, apesar de Nise, ainda vivemos muitos problemas. Luta antimanicomial está aí muito forte no Brasil ainda. E eu já deixo aqui o segundo filme, ó. Repertório Sociocultural David 2024. Primeiro, Nise da Silveira. Depois, Bicho de Sete Cabeças. Um filme excelente que vai tematizar a luta antimanicomial no Brasil. Protagonista, Rodrigo Santoro. É o primeiro filme brasileiro feito pelo Rodrigo Santoro. Se você não assistiu, está perdendo. David, já vi e não gostei. Então o problema está em você. Assiste de novo, porque em algum momento você vai... Realmente o filme é excelente, tá? Então fica aí a dica. Nise da Silveira e o Bicho de Sete Cabeças. Se não me engano, o Bicho de Sete Cabeças está disponível lá no Netflix para você acompanhar. Bem legal. Contextualizou o tema, falou um pouco sobre Nise da Silveira e no final colocou a tese. Olha aqui, ó. Isso acontece em função da ação de objetos culturais e da desinformação associada aos transtornos mentais. Fechou com chave de ouro essa introdução. Quem quiser registrar, vou ficar aqui de ladinho para você poder printar a tela se você desejar. Peguei a tese anterior e inseri aqui. Introdução clara, tranquila, assertiva, com repertório, com tese. Resumindo, brilhou, não é isso? Funcionou. O Brasil do Brasil foi aqui redondinho para aquilo que a gente queria. Parece que já acabou, não é só isso? É.
parece que já acabou. Tenho que ficar por aqui. Quero agradecer a você que me acompanhou aí de 5h30 até as 6h15. Terça-feira da semana que vem estamos juntos e misturados, online e roteando novamente. Eloá, Micaela, o Dino, o Wesley, o Osmar, a Vitória, o Ezequiel, o Guilherme, enfim, uma galera que me acompanhou. Se eu não conseguir responder a sua pergunta hoje, não se desespere, semana que vem tem mais. Vou deixar minha rede social aqui para caso vocês queiram me seguir. A gente bate uma bola lá, troca uma ideia. Eu demoro a responder, mas eu respondo, tá? Vou colocar aqui no quadro, porque o pessoal reclamou semana passada. Me mandaram ali, alguns me acharam, mandaram DM dizendo que tiveram trabalho em me achar. Vou desenhar aqui o meu coração, que ficou torto naturalmente. E dentro do meu coração, o meu arroba, que é David ou Davi. Por que assim, professor? Porque há quem me chame de David e há quem me chame de Davi. Então, em vez de ficar nessa peleja, eu aceito David ou Davi. David ou Davi. Eu ouvi um amém? Beijo no seu coração. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e boa redação. Até breve. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.